Por falar em valor bruto da produção agropecuária, são boas as perspectivas para o estado de Goiás, onde o valor da soja deve atingir 38,2 bilhões de reais em 2022, uma alta de 4,6% em relação ao ano anterior. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com Dona Alvan Maia, que é superintendente de produção rural sustentável da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás. Já está aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Lília. Bom dia a todos os telespectadores. Legal, Começando mais uma semana, né? Uma semana abençoada. É isso aí, que assim seja, né? Traz pra gente esses dados, né? Quais produtos devem mais colaborar com a alta do VBP, né? Eu falei agora da soja, como que vocês estão vendo o cenário aí no estado, né? E quais outros produtos também são destaque? Olha só, a safra de soja, ela performou muito bem, né? Graças a Deus, a colheita foi muito boa em relação a números. E agora a gente já plantou a safrinha. A expectativa ainda está boa, mas é claro que o olhar agora é para cima, né? Para ver se realmente as chuvas... faltam algumas chuvas ainda para terminar esse ciclo de safrinha, mas a expectativa aí é de colher cerca de 30 milhões de toneladas de grãos, o que traz nosso VBP para cima da soja, do milho. Um destaque que nós trazemos nesse mês de março aí com o nosso informativo mensal, mês de abril com o nosso informativo mensal, é o sorgo, né? O sorgo que justamente por causa das altas das commodities, é algo interessante da gente falar de alta de VBP, a carne também, carne bovina, suína, de aves, aumentam o valor bruto de produção, mas o produtor rural, o produtor agropecuário, ele começa a ficar atento em relação à competitividade da produção de proteína. E isso faz com que ele olhe outras fontes, como é o caso do sorgo, por exemplo. Então, legal. A expectativa é de um aumento na produção de sorgo, que nós tenhamos aí uma safra de 1,2 milhão de toneladas aqui no estado de Goiás, continuando sendo o maior produtor do Brasil, né, com cerca de 43% de participação de mercado. Perfeito, Donovan, foi bom que você trouxe já esse panorama, né? Eu quero detalhar alguns dados agora. Você comentou da safra muito positiva da soja aí, que não foi o mesmo que a gente viu ali no sul do país, né? E isso está trazendo aí os preços em forte alta, não só por essa questão da quebra aqui, mas todo esse cenário internacional que a gente está vivenciando. Então, para vocês em Goiás, o cenário foi muito positivo porque a safra está boa e os preços também positivos, né? E isso deve continuar? Olha, deve sim. O que aconteceu? Claro que a gente comemora sair bem na produção. Acho que o clima favoreceu bastante esse ano para o estado de Goiás, mas infelizmente aí houve uma quebra muito grande, né, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Tanto que o estado de Goiás, tudo demonstra aí que nós vamos fechar em segundo lugar de produção de soja esse ano. Éramos quarto, terceiro, agora segundo, justamente por causa do Paraná e do Rio Grande do Sul. Então, perdendo apenas para Mato Grosso. Mas justamente porque nós tivemos uma questão de seca no sul e muita chuva na porção um pouco mais norte do país, e isso gerou essa quebra. Aqui no estado de Goiás o clima ficou um pouco mais equilibrado, o que possibilitou excelentes produtividades. E como a área tinha aumentado também, nós passamos aí de 4 milhões de hectares de produção, a expectativa foi boa. Agora, a expectativa não, a produção em si mesmo, né? Mas em relação a preço, é algo que a gente tem que ficar bastante atento. Preço... assim, o custo de produção ele vai subindo ou diminuindo, a área de produção ele vai subindo ou diminuindo, certo? Num curto, médio prazo, tudo bem? Agora, preço de commodity ele varia demais no curtíssimo prazo. Então, uma notícia dos Estados Unidos de área de plantio, de condição climática, que agora não vem muito boa, já faz retornar o preço. As 2 semanas atrás, o preço diminuiu bastante, principalmente por causa da entrada de capital estrangeiro aqui no país, o que fez o dólar cair, e o dólar é um fator multiplicador no preço da soja aqui no Brasil, e isso fez os preços regredirem e também uma expectativa de produção maior de soja no mundo. E até a China colocando um pouco de soja no mercado, e tudo isso fez o preço cair, e os produtores ficaram bastante apreensivos, né? Soja que estava de 180, 190 e chegou a ser negociada a 150. Agora, o que a gente vê é uma volta nesses preços. Há uma expectativa de mercado de que esses preços tendem a subir mais um pouco e dar uma estabilizada no preço da soja, mantendo um pouco da competitividade dos produtores, até porque a aquisição da nossa nova safra agora depende dessa rentabilidade, né? Já que o preço de adubo, semente está bastante elevado em relação às safras anteriores. Mas a expectativa ainda assim é muito boa. E o que nós precisamos agora é que São Pedro dê uma forcinha para que produzamos muito bem essa segunda safra, tanto milho quanto sorgo, girassol, mas principalmente o milho, né? Que é um alimento aí que vai ficar escasso
e principalmente quando a gente vê os riscos que temos perante a guerra que está acontecendo Sim. na Ucrânia, que não tá regredindo, né? Então, se lá tiver um índice de plantio baixo, a gente vai ter um probleminha aqui, já que os Estados Unidos teve uma redução na área de plantio deles. Certo, é verdade. Agora, analisando aí os dados, né, a notícia que vocês divulgaram, a gente vê boas perspectivas também para pecuária e milho, mas queda na projeção de suínos, frango e leite. Então, eu queria que você explicasse um pouco isso. E para a gente arrematar aqui, que o nosso tempo está curtinho, falar um pouco sobre essa grande expectativa também para o sorgo, inclusive como alternativa boa aí para silagem, para ração animal, né, tendo em vista tudo isso que a gente está vivendo de cenários em alta, né? Olha só, o que nós analisamos aqui em relação ao mercado de proteína animal, a grande sensibilidade dele é justamente porque grande parte do preço que ele é formado e da disponibilidade é quanto o produtor de proteína animal ele consegue alimentar esses animais, passar um ciclo e entregar esse animal no ponto de abate. Então, como a competitividade começa a ficar baixa, os produtores de proteína animal começam a ficar um tanto mais apreensivos, verificação da quantidade de matrizes, mas nós sofremos, no ponto positivo, um aumento dessa comercialização muito forte no ano passado, então agora tem uma estabilização e talvez uma pequena queda por causa dessa questão de competitividade aí do alimento. Já no sorgo a expectativa é muito boa, principalmente porque tem estudos aí já demonstrado pela Embrapa e Instituto de Pesquisa que o custo do sorgo é cerca de 25% menor em relação nutricional, chega a praticamente 95% do milho, por exemplo. Então, compensa bastante, fora que a quantidade de água necessária para que o sorgo complete o seu ciclo produtivo é cerca de 50%, 60% que o milho teria. Então, o risco é diminuído. Por isso, essa boa perspectiva de produção e aí sim ajudar a nossa cadeia de proteína de carne também a performar melhor. Perfeito, dona Van. Muito obrigada, viu, pela análise aqui, dados muito enriquecedores também. E a gente deseja, né, que o clima continue colaborando, que a gente tenha aí uma grande safra também em Goiás e continue tendo esse bom resultado também no VBP. Obrigada, um ótimo dia para você e até a próxima. Obrigado. Excelente dia, até a próxima. Obrigada, até a próxima.